Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um review e hoje eu quero apresentar nos mínimos detalhes o guia completo da Bíblia. Esse que é um guia ilustrado, fácil de seguir sobre o Antigo e Novo Testamentos. Gente, esse material ele foi publicado pela BV Books, é uma reimpressão de uma obra que foi lançada há alguns anos. E esse livro é muito especial porque ele vai trazer aspectos importantes sobre cada livro da Bíblia. É isso mesmo. Os 66 livros da Bíblia estão aqui desenvolvidos dentro de uma introdução, de um panorama muito interessante. Vale ressaltar que é um livro ilustrado, muito bem feito, de fácil entendimento, então é indispensável para você que quer conhecer as Escrituras de uma forma profunda. Na descrição desse vídeo tem um link caso você queira adquirir e vamos lá para a mesa para a gente conhecer nos mínimos detalhes o guia completo da Bíblia, mais uma maravilhosa publicação da BV Books. Muito bem, pessoal, estamos juntos para mais um review, guia completo da Bíblia, um guia ilustrado, fácil de seguir sobre o Antigo e o Novo Testamento. Mais uma publicação da BV Books. Acesse aí o site da BV Books para você conhecer as maravilhosas publicações, bíblias, livros para o seu devocional, enfim. Tem BKJ nas mais diversas capas, tem bíblias de estudo como a Bíblia de Estudo do Spurgeon, tem a Bíblia textual, tem a Bíblia LTT, em breve a Bíblia dos Reformadores, tem muita coisa boa no site da BV Books, inclusive esse guia completo da Bíblia, que é um excelente manual bíblico para você ter informações extras dos 66 livros das Escrituras. Bom, é capa brochura, são 510 páginas, mas é um livro, olha, sensacional. A capa já vem toda ilustrada, tem aqui algumas informações também, né? Explicações detalhadas sobre os 66 livros, notas intrigantes sobre aspectos peculiares, confusos ou bizarros da Bíblia, lindo design com cerca de 300 fotos, ilustrações, mapas, referências, enfim, aqui o Steve Miller, que é o autor. Vamos lá, vamos conhecer a obra. Aqui a primeira folha de rosto, segunda folha de rosto. Aliás, a ficha catalográfica, né? A primeira edição é de outubro de 2015, segunda edição, que é essa edição, outubro de 2023. É um material que a BV Books está relançando, né? Aqui nós temos uma introdução do Steve Miller e um sumário contendo aí, como vocês percebem, né? A gente tem aqui os livros do Antigo Testamento, tem um estudo sobre os apócrifos, depois tem Novo Testamento, legendas e fontes de imagens. Tem uma introdução aqui ao Antigo Testamento, um fundo preto, ficou muito bonito. A Bíblia de Paulo, com mérito por ter escrito quase metade dos livros do Novo Testamento, o que o apóstolo Paulo tinha a dizer sobre a única Bíblia que usou, o Antigo Testamento, é que toda a Escritura é dada pela inspiração de Deus e proveitosa para a doutrina. Interessante, né, essa informação. Aqui uma breve introdução ao Antigo Testamento. E aí nós chegamos no primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis. Como é que esse material vai trabalhar? Ele trabalha de várias maneiras, mas principalmente trazendo informações extras sobre os livros da Bíblia, tentando fazer assim uma análise também, né, para te situar com relação a essas informações, alcançando o nosso coração hoje, no século 21. Isso é muito interessante. Então, sempre vem com uma imagem de rosto. Abaixo, a gente tem a legenda da imagem e sempre vem com frases bem aplicativas sobre os livros. Então, por exemplo, quando o mundo perfeitamente bom vai mal, Deus cria um universo maravilhoso com um mundo perfeito para a humanidade, mas não permanece perfeito por muito tempo. Se fosse para responsabilizar a Deus, seria por ter dado aos seres humanos a liberdade para tomar suas próprias decisões. Contudo, a Bíblia nos ensina que os homens são os únicos responsáveis porque usaram erroneamente essa liberdade. Então, sempre ao iniciar essa introdução aos livros, a gente encontra essa frase
ou frases dessa maneira. E depois a gente tem uma exposição introdutória de cada livro, traz aqui uma pequena perícope, e em seguida nós temos informações como tema, autor, data e local, que é de praxe dos manuais bíblicos ou os livros introdutórios à Bíblia. Esse material também possui quadros trazendo informações extras, como essa. Então, nesses quadrinhos amarelos você vai encontrar isso. Em seguida, após essas informações como tema, autor, data, local, a gente tem um panorama do livro. Então, olha só, aqui a gente vai ter várias páginas trabalhando de forma panorâmica os capítulos, né? E esses quadros são informações extras, muitas das vezes teológicas, outras das vezes arqueológicas, enfim, né? Mais ou menos dessa maneira. E a gente tem citações também de textos bíblicos e algumas imagens, fotos, mapas. É um material visualmente falando muito rico. É o carro forte. Olha só um mapa da exploração química do Mar Morto, né? Interessante, trazendo aqui algumas outras informações arqueológicas. Então, a gente tem, olha só, a árvore genealógica dos patriarcas bíblicos, isso é muito interessante, que tem uma imagem, né? Também. Então, é dessa maneira que o material vai trabalhando. Além de trazer informações escritas, a gente tem informações nas gravuras, mapas, e todas são legendadas. Finaliza Gênesis, entramos em Êxodo, da mesma maneira. Tem uma folha de rosto, com uma imagem, uma foto, uma gravura, e tem aqui um texto introdutório, bem assim, indutivo, né? E aí vem com aqueles tópicos, tema, autor, data, local, e aí ele vai trabalhando aspectos do livro. E esses quadrinhos aqui, como eu disse para vocês, são informações extras. Olha que imagem linda, né? Então assim ele vai desenvolvendo ao longo do material. Aqui tem uma praga de gafanhotos lá no Egito. Pegar essa foto aqui de novembro de 2004. Um estudo aqui sobre as 10 pragas. Olha só, um mapa muito lindo. O material é colorido. A folha é uma folha normal de livro, não é papel revista não, tá? Então, mas isso não tira a qualidade da diagramação. Tem uma diagramação muito bonita. Aqui na parte superior tem essa faixa preta com o nome do livro e o número da página. Isso facilita a visualização. É um ponto que eu achei muito positivo. E a gente tem todo o desenvolvimento do material. Olha só as roupas aqui dos sacerdotes, o tabernáculo, a imagem, né? Muito legal. Olha só o livro de Levítico. É interessante que esses quadrinhos, né, com as informações extras, quando a gente vai chegando aqui no livro, olha que detalhe interessante, que tem o nome do livro em azul e os quadrinhos são azuis. Então muito interessante, né? Vamos ver números? Da mesma forma, ó, o nome do livro na cor cinza e o quadrinho cinza. Gênesis, só para contextualizar, olha só, na cor bege e o quadrinho bege. Então, que diagramação legal, né? Que ideia legal das cores aqui, que é um material que fala também através das cores. Isso é muito legal. Vamos chegar aqui em Deuteronômio, números, né? Números aqui tem, olha, sentença de Israel, 40 anos. E esse material ele é muito interessante porque ele vai te situando com relação às datas, com relação aos tempos, né? Ele te situa nessa ordem cronológica também, né? Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo aqui em um dos livros. Aqui Deuteronômio, olha só, muitas imagens, muitas gravuras. Isso é muito legal. Vamos caminhar no material. Então, ele é um manual bíblico, livro por livro. Olha só, trazendo muitas imagens. Será que um terremoto bloqueou o Rio Jordão? Tem aqui um aspecto interessante, um estudo, né? Talvez você está me perguntando, o material é arminiano, calvinista. O manual bíblico geralmente traz informações introdutórias aos livros. Ele não vai focar em teologia, enfim, né? Olha só, Juízes. Aqui vai trazer um estudo sobre os juízes lá dos tempos de Israel após a morte de Josué. Muito interessante também. Olha só o livro de Ruth. Então, gente, é muito top esse material, né? Como eu disse para vocês, ele vai trabalhar aspectos introdutórios, informações extras, para acrescentar o seu estudo da palavra de Deus. Por exemplo,
Olha, como eu disse para vocês, vamos chegar aqui em 1 Reis. Tem um ponto muito interessante. Deixa eu só abrir aqui na folha de rosto. 1 Reis. Da glória até a vergonha, os reis apontaram o caminho. O rei Davi envelhece em seu leito de morte e declara que o próximo rei de Israel será o seu filho com Betseba, Salomão. E aí tem aqui todo um desenvolvimento, né, com relação ao reinado. Olha, curiosidades sobre o templo. Tem aqui a construção do templo de Salomão. Tem uma foto aqui, ó, do templo. E tem um ponto interessante porque, como eu disse para vocês, é um material extremamente cronológico que enfatiza a questão das datas nos tempos bíblicos. Então aqui fala sobre 450 anos dos reis. Tem aqui o Reino Unido, o Reino Dividido, Judá, que seguiu a descendência de Davi, e o Israel, a nação israelita ao norte, que teve várias dinastias, né? Então é muito interessante a maneira como ele trabalha. Vamos chegar aqui mais para frente um pouquinho. Vou tentar ser bem panorâmico. O livro de Esdras, da mesma maneira. Imagens de volta a Jerusalém, vai trabalhar um pouquinho a volta, vai enfatizar também a questão cronológica e as datas. Neemias, olha aqui uma maquete, né? Uma obra de artesanato lá em, não sei se é em Jerusalém, Israel, né, mostrando como era o Israel antigo, nos tempos de Neemias, que tem uma outra imagem muito bonita sobre Jerusalém nos tempos de Neemias. Olha o livro de Esther. Então é desta forma que ele vai trabalhando. Olha só que a quantidade, né, de informações extras que ele vai trazendo, imagens, é um material visualmente falando muito agradável. Vamos aqui nos livros proféticos, eu quero chamar a atenção. Olha só o livro de Daniel. Aí tem aqui um mapa situando onde aconteceu a história de Daniel. O manual do interpretador de sonhos, características de Daniel, né? Achei bem legal também, bem interessante. Mas eu quero pegar aqui o livro dos profetas menores. Eu fiz um estudo assim, bem pormenorizado. Então o livro de Joel, então, traz aquele aspecto introdutório. E aqui tem um estudo sobre os gafanhotos, né? Muito legal esse estudo, o significado do dia do Senhor, outro estudo muito legal. Aqui o livro de Amós, o profeta dos pobres. Então eu aprendi muito com relação à parte aqui dos profetas menores, Obadias também. E aí chegamos em Jonas, a profecia que não se cumpre. Vale ressaltar que são duas traduções utilizadas nas referências bíblicas. Então, aqui a BV Books organizou usando a BKJ 1611 e a tradução da Bíblia textual. Achei muito legal. Aqui tem um estudo sobre Tarsis, muito legal também. Depois chegamos aqui em Miqueias, tem aqui uma cronologia. Naum. Jonas finalmente tem o seu desejo atendido. Já tinha se passado quase um século para que Jonas visse, mas o seu desejo se tornou realidade. Nínive, a capital do brutal império assírio, teve o que mereceu. Ele faz uma associação aqui do tempo de Jonas, que ele foi lá pregar em Nínive, o tempo da profecia de Naum e também o tempo que Israel foi levado cativo para a Síria e a destruição de Nínive. Achei muito legal a forma como ele colocou aqui, né? Bom, vamos chegar aqui em Malaquias. Tem em Zacarias aqui um estudo muito legal também, sobre as visões, as 8 visões de Zacarias. Tem aqui também Prevendo Jesus, passagens em Zacarias que apontam para Jesus. Aqui tem Malaquias. E aí depois, entre os testamentos, nós temos exatamente um estudo sobre os apócrifos. Então, livros que não foram adicionados ao Antigo Testamento. E aí entramos no Novo Testamento. E o Novo Testamento também, da mesma maneira, começa com uma pequena introdução ao Novo Testamento. E em seguida, a gente tem a introdução aqui, livro por livro, de Mateus, começando por Mateus. Olha só, várias páginas. Em seguida, Marcos, trabalhando ponto por ponto. Esses quadrinhos aqui, como eu disse, são informações extras. E aí a gente tem imagens, olha só. A semente de mostarda, ramos secos e grãos. Os 10 maiores milagres e parábolas. O templo de Jerusalém nos tempos de Jesus.
Então é um material muito rico mesmo, muito rico em imagens. Olha só o Evangelho de João, Jesus nos livros de história romana. Então se você quer ter um manual extra para você ter informações, você está lá, por exemplo, estudando o livro de Atos, começou a ler capítulo por capítulo. Aqui esse material vai te situar com relação ao tema do livro, o autor, a data, o local que ele escreveu, o público-alvo. Mas além disso ele vai trazer informações extras com relação à arqueologia, com relação à geografia, política, economia, enfim, o que eles mais faziam naquela época, e também vai fazer de forma panorâmica uma análise contextual dos capítulos, os 28 capítulos de Atos, né? Então aqui finalizamos Atos, aí entramos aqui em Romanos, olha só. A carta de perguntas e respostas de Paulo. 1 Coríntios traz aqui as perguntas e as respostas separadinho. Legal, né? Então tem muito conteúdo. Gente, não dá para mostrar todo o conteúdo. Aqui Gálatas, Efésios. É só mais para vocês entenderem a maneira como o material é organizado. Coloque a armadura de Deus. Filipenses, a carta de agradecimento de Paulo. Fato engraçado sobre a prisão. Ela revela o melhor de Paulo. Ele escreveu suas cartas mais rabugentas quando estava respirando ar fresco. Mas na prisão onde estava quando escreveu Filipenses, ele geralmente ficava calmo, reflexivo e completamente paternal. Filipenses é uma carta de agradecimento a uma igreja que tem um relacionamento único com Paulo. De acordo com a Bíblia, essa é a única igreja que Paulo permite que o apoie com doações. Interessante, né? Então, assim ele vai desenvolvendo, mais feliz que qualquer prisioneiro tem o prazer de estar. Paulo começa sua breve carta agradecendo. E aí ele vai trazendo de forma panorâmica, aí Colossenses. E aí chegamos aqui, olha só, as cartas pastorais, né, que tem uma imagem aqui. 1 Timóteo, 2 Timóteo. E é isso, pessoal. Aqui tem um estudo aqui muito legal, né, em Tiago, sobre uma vez salvo, salvo para sempre, baseado em Tiago 5,19, né? Então tem um estudo aqui sobre isso, né? Aí tem aqui o João Calvino com relação a esse texto. Ele vai trabalhar de forma imparcial aqui, ele vai mostrar os dois pontos, né, com relação a isso. Primeiro ele traz aqui o ponto arminiano e depois o ponto calvinista. Bom, caminhando para o final, 2 Pedro, vamos pegar aqui Apocalipse, 3 João, Judas, e chegamos aqui em Apocalipse, é o último livro, e ele vai desenvolvendo da mesma maneira, de forma panorâmica. Ele geralmente, né, ele trabalha os pontos divergentes, mas ele mostra todos, ou as correntes teológicas. E a gente percebe, olha só, finalizamos aqui na página 510, tem as legendas para abreviações, não tem mais nenhum recurso, né? Ele foca nos 66 livros mesmo, tá bom? Então, esse é o guia completo da Bíblia, vale muito a pena você ter na sua biblioteca, porque é um material que de forma panorâmica, organizada, contextual, trazendo informações extras, de fácil assimilação, a leitura é agradável e também tem uma linguagem acessível, traz informações extras sobre a Bíblia. É realmente um guia completo da Bíblia para você ter esse material juntinho com a sua Bíblia, para você ler a sua Bíblia, né, deixar na cabeceira lá da sua cama ou na sua mesa para você consultá-lo sempre que for necessário após a leitura das Sagradas Escrituras. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.